Oi! Então, hoje é o vídeo 1 sobre a Palestina que existe em mim. O vídeo anterior foi mais um teste, uma apresentação para ver se eu ia ter coragem de falar para uma câmera, que eu nunca falei. Mas eu vou começar do começo. Vou começar falando sobre as minhas origens e sobre esse meu retorno à Palestina. Sou filha do meu pai, um palestino nascido em Safa, nascido e criado lá, que é uma vila que fica a 13 quilômetros de Ramala. Ramala é o centro administrativo da Palestina, que por sua vez fica a 15 quilômetros de Jerusalém. Então é tudo bem pertinho, 40 minutos eu chego em Jerusalém, da casa do meu pai. Eu que tenho passaporte brasileiro, né? Porque os palestinos não conseguem se locomover por lá, dessa forma. Então 40 minutos eu vou e volto bem rapidinho, passo o dia em Jerusalém e volto e durmo em casa. E enfim, meu pai, quando jovem, na sua inquietude, resolveu vir morar no Brasil. Simples assim, veio. E aqui teve 4 filhos, eu com a minha mãe e mais 3 filhos com a outra mulher dele. Inclusive, nós estamos pensando, eu e meus irmãos, em viajar para a Palestina para encontrar com os irmãos de lá. Acho que vai ser bem legal. Bem, não foi muito fácil ter esse pai palestino, porque eu não sei se ele se encaixou muito bem por aqui. Tanto é que ele passou vários períodos fora, vários períodos em viagens para outros países e foi muito ausente. Só que essa ausência acabou sendo suprida de alguma forma pelo meu nome, né? Esse nome que eu tinha que soletrar tantas vezes, Nadia Jalal Hussein, filha de Jalal Hussein, Haj Muhammad Abu Hassan, sem sotaque, acabou me aproximando de minhas raízes, criando um elo ali, não deixou eu me perder muito, apesar da falta de informação que eu tinha. Meu pai não conversou muito com a gente, não falou muito sobre a Palestina, não falou sobre a cultura, sobre a história, e era tudo meio vago. Eu nem conseguia entender que eu era palestina, eu me identificava como árabe apenas, né? Apenas pela etnia. Até mesmo porque a Palestina não está no mapa, né? Então é meio complicado isso. Mas enfim, quando meu pai volta a morar na Palestina, o que aconteceu mais ou menos 23 anos, e eu fui começando a ter curiosidade e desejo de reencontrar a minha família, de encontrar a minha família, na verdade, porque eu já tinha perdido de conhecer meu avô e minha avó, e eu não queria simplesmente nunca ter contato com a minha família paterna. Isso é bem complicado, você ter uma família, metade da família, né, que você não conhece, você só conhece o lado da minha mãe. E a partir daí eu sinto esse desejo e começo a entender um pouco da história do povo palestino, sentia essa dor, né, por tudo que acontece com eles, mas apesar do desejo de ir para lá, eu tinha um pouco de medo, né? Porque eu já nasci depois de 48, depois da usurpação das terras palestinas, depois da criação do Estado de Israel, com todo o seu aparato militar, financeiro, apoiado pelos Estados Unidos. Então, essas narrativas do dominante acabam permeando o nosso inconsciente de uma forma muito sutil. Então, eu tinha medo de encontrar um povo hostil, duro, que me violasse enquanto mulher. Tinha medo de explodir uma bomba a qualquer momento, em qualquer lugar. Não sabia muito bem se eu ia ter que abrir mão da minha cultura de uma forma muito ostensiva, ser obrigada a isso. Não sabia se meus irmãos eram mini terroristas, enfim, se eu tinha uma vizinhança terrorista. É duro isso, né? Enfim, mas aconteceu. E eu achava que para eu ir para lá, para eu fazer essa viagem que eu desejava, eu tinha que ter uma companhia masculina, né? Para meio que me dar esse suporte. Bem, isso passaram-se 10 anos e nenhum candidato se habilitou a fazer essa jornada comigo. Até que em 2018 eu me mobilizei mais e logo no início do ano tirei meu passaporte e eu tinha certeza que naquele ano eu iria fazer essa viagem. E aí, enfim, apareceu uma pessoa que me convidou para fazer essa viagem sem eu ter falado nada. Eu acredito que quando a gente deseja alguma coisa, essa coisa acaba chegando pra gente de alguma forma. Pelo menos comigo é assim. Se eu desejar também muito fortemente, não vem. Mas se eu soltar no tempo, ela acaba chegando. E aí, eu fiz essa viagem que era uma incógnita pra mim.
Porque não era só a questão cultural, a questão política que estava envolvida. Eu também não sabia quem era o meu pai depois de 20 anos tendo pouco contato. Eu não sabia como minha madrasta ia me receber. Eu não sabia a importância que eu tinha para essa família. Enfim, tanto é que eu fiz essa viagem com um plano B, né? Se nada desse certo, eu pegava minhas malas e ia para Jerusalém e me hospedaria lá, enfim, curtiria uma viagem de turistinha assim. Mas não foi isso que aconteceu, né? Foi uma alegria muito grande essa viagem e eu entendi o que é a família para um palestino. É muito forte. Eu entendi que povo amoroso, doce. É um povo amorosíssimo, não é minha família, é um povo amoroso. Que era muito diferente do que eu imaginava. E principalmente eu me descobri palestina. Foi muito interessante isso, porque quando eu fiz essa viagem eu tinha 40 anos, então lá eu descobri que eu era uma coisa, sempre tinha sido uma coisa, só que uma coisa que eu não entendia. Teve uma situação muito interessante que as mulheres palestinas se reuniram, porque assim, quando você não está estritamente no seu núcleo familiar, as mulheres ficam afastadas dos homens nos eventos sociais. Então, essas mulheres, depois de muito me observar, vieram falar para mim, no inglês tosco, junto com o meu inglês tosco, que eu era uma autêntica mulher palestina. E isso me chocou. Me chocou porque era exatamente assim que eu estava me sentindo. Então, eu descobri uma identidade depois de 40 anos de vida. E isso foi muito forte. E a partir daí surgiu muita coisa. Mas aí eu conto depois, senão esse vídeo vai ficar enorme. Um beijo.